Fala, meu povo, Igor Kurosaki na área. Hoje, neste ilustríssimo evento, né, o NoobCon, o evento aí com a realização da Ventro Noob. Um abraço aí para o James, um abraço para todo mundo que faz aí a Ventro Noob. Né, pra gente bater um papo, venho aqui pra gente bater um papo, conversar um pouco sobre como ser um bom narrador de RPG. Né, esta figura emblemática que é tão subestimada por uns, tão superestimada por outros. Então eu venho aqui, trago minha humilde presença, né, para a gente tentar aí compartilhar, para a gente compartilhar um pouco do que a gente entende, né, para eu compartilhar um pouco do que eu entendo sobre, do que eu acredito que é aí um bom narrador de RPG e desmistificar algumas coisas, né, que tem algumas crenças aí que as pessoas têm de que coisas que são muito além assim da realidade de muita gente, mas que as pessoas acreditam que é necessário para ser um bom narrador e muitas vezes não é, né? Eu acredito que não seja, pelo menos. É claro que o que eu vou falar aqui é a parte da minha própria perspectiva, né? A parte da minha pouca experiência. Né? Algumas pessoas elas podem ter, né? Muita gente elas podem ter aí um posicionamento um pouco diferente ou muito diferente, né? Do que eu acho. A minha visão de um bom narrador de RPG não é a verdade absoluta, né? É a minha perspectiva, o que eu acredito e o que eu vejo que traz diversão e propósito para as mesas das pessoas que eu vejo aí afora. De antemão, né, venho me apresentar. Né, eu sou o Igor, conhecido aí na comunidade como Igor Kurosaki. Né, eu tenho 35 anos, sou autodeclarado designer gráfico. Né, eu trabalho com gráfica aí mais ou menos há uns 15 anos, mas eu não sou formado em design. Né, por outro lado, eu sou estudante de design gráfico. Também sou estudante de engenharia de pesca. Né, então são duas coisas aí que tem nada a ver uma coisa com a outra, mas são duas coisas que eu gosto muito, né, são duas áreas que eu gosto muito. Também sou estudante de análise do comportamento e comunicação aumentativa e alternativa, né, e outros assuntos relacionados a transtorno do espectro autista. Né. Sou casado, tenho pai, sou pai, né, tenho pai também, mas sou pai de dois filhos, né, minha filha Luna, meu filho Liam. Ambos são autistas, né, daí meu interesse pela área. E principalmente meu filho, né, o mais novo, o Liam, ele é autista não oralizado, ele é usuário de comunicação aumentativa e alternativa. Então daí aí a necessidade e o interesse em estudar comunicação alternativa. No RPG, eu jogo RPG desde 99, né? Comecei a jogar RPG em 99. Comecei a narrar mais ou menos ali em 2005, 2006, né? 1 ou 2 anos depois foi quando eu comecei a criar o, o meu cenário de campanha, né? O Crônica GK. Eu sou autor do Crônica GK, que é o cenário de campanha, inclusive, que deu aí ambientação para a saga Sete Virtudes, né? Do Jefferson Diniz, aí de Alagoas. Um abração pro Jeff aí, amigaço. Então, mais ou menos ali, eu comecei a narrar em 2005, 2006, mais ou menos. Uns 2 anos depois, vamos botar 2008, foi quando eu comecei ali a escrever, né, a criar mais ou menos ali o Crônica GK. Né, inicialmente não tinha esse nome, mas enfim, né, acabou sendo é, o nome fixo, né, o nome real do cenário, dada aí a história do cenário, coisas do tipo. É uma coisa que vocês vão ter que ver o cenário lá na frente para poder pegar. É um cenário que eu ainda estou escrevendo, ele não foi publicado ainda, mas ele será publicado se os deuses quiserem ano que vem. Né, faço aí os deuses quiserem, faço financiamento lá em setembro de 2023. Né, já deixo aqui a data quase que certa. Claro que ela pode ter aí um atraso ou não, infelizmente. Né, mas a minha projeção é de que o financiamento de EK saia lá em setembro do ano que vem. E também trabalho com RPG, né? Não só no cenário, não só em EK. Né? Eu também trabalho com RPG, eu sou DM de aluguel, sou narrador de RPG de aluguel. Né? As pessoas contratam-me para narrar mesas de RPG para elas. Né? Seja no meu cenário, seja em outros cenários, seja em vários sistemas. Vários não, né? Não vou ser pretencioso a tal ponto.
mas narro aí em alguns sistemas, então as pessoas elas me contratam para narrar mesas para elas. Normalmente é aquela galera que tá com um grupo de jogador e não tem um narrador, né? Não tem um narrador ali para elas, então elas buscam aí os meus serviços para narrar mesas para elas. É, tive aí uma participação, né, lá no começo do Clube do XP, ainda quando era o que se faz, né, o do Lucas Oliver. Né, na época do que se faz éramos eu, ele, o Arthur e o Elvis, né, então éramos nós quatro. E aí depois passou ali para o Lucas, né, o Clube do XP. Um abração aí pro Lucas, é outro cara parceiraço também. E também tive aí algumas participações participei aí durante um tempo com o D1 RPG, que é um outro canal de RPG no YouTube. Né? Já narrei, joguei mesas lá também. Então, inclusive, tem campanhas de EK lá no canal. Né? Tem algumas mesas, algumas sessões, tanto no Clube de XP quanto na D1 RPG. E vamos lá, né? Vamos para o nosso bate-papo. Vocês vão me ver bebendo bastante água, né? Até minha água acabar, pelo menos. Bebam água, é importante. E enfim, vamos nessa, né? Vamos conversar aí, né? Bater esse papo sobre o que é ser um narrador de RPG, o que precisa, né, para ser um narrador de RPG, para ser um bom narrador de RPG, né? Desmistificar algumas coisas, né? Pontuar outras, para que a gente consiga aí cada vez mais formar, né? Trazer mais RPGistas para essa figura emblemática do narrador, né, que é importante, mas é muito superestimada por aqueles que têm ali um medo e tal. Né? Então vamos trazer mais narradores, a ideia desse bate-papo. Né? Workshop não, a proposta era workshop, mas workshop é uma palavra muito séria. Então a ideia desse bate-papo é trazer mais narradores para a causa, né? Para que a gente consiga aí disseminar o RPG, porque o propósito principal é a diversão, né? Divertir as pessoas, é nos divertir e divertir as pessoas, né? Nos divertir enquanto divertimos as pessoas. Então, antes da gente falar um pouco sobre essa figura do narrador, né? Sobre o que precisa, né? O que comem, onde vivem e coisa e tal, a gente precisa entender um pouco do que é o RPG propriamente. O RPG, né? O Role Playing Game. Ignorem meu inglês, minha pronúncia é péssima, mas assim, o RPG, ele é um jogo de interpretação de personagens, né? Ele é um jogo de contar histórias, né? E um jogo de interpretação, onde temos um grupo, né? Temos um grupo de jogadores, onde cada um ali normalmente, tá? Isso é um conceito mais genérico, mas há variações, enfim. Mas normalmente temos um grupo de jogadores onde cada jogador ele desempenha um papel, ele interpreta um personagem e o outro, né, um outro jogador, ele é escolhido normalmente, né, ali entre os jogadores e tal, para ser o narrador, né? Enquanto cada jogador ele tem ali o seu personagem para interpretar, o narrador ele conduz a ambientação geral ali da mesa, né, do jogo. O que é isso, né? Ele ele tanto interpreta personagens, como ele descreve, como ele organiza, como ele coordena as coisas que acontecem no mundo, né? Como a geografia por onde os jogadores, né, os personagens jogadores, eles estão ali presentes, eles estão lidando, os desafios que os jogadores encontram, né, monstros, inimigos, antagonistas, esse tipo de coisa, além de interpretar esses papéis mais antagônicos, mais coadjuvantes, né, vamos dizer assim, numa comparação mais visual, né, para a gente entender melhor, as pessoas que não estão familiarizadas com o hobby, vamos dizer que os jogadores eles são os atores, né, que interpretam ali o grupo protagonista, né, da série, ou do filme, ou da novela, enfim,
E o mestre, ele seria ali uma mistura do diretor com o produtor, com o pessoal de cenário, é, com os coadjuvantes, figurantes, enfim. Porque ao mesmo ponto em que ele cria esse roteiro geral, né, ele cria esse roteiro generalizado, né, genérico, ele interpreta esses papéis secundários. Os papéis primários, vamos dizer assim, eles são do grupo de jogadores, né? Cada jogador ele interpreta lá o seu personagemzinho e o mestre, né, o narrador, o mestre de jogo, enfim. Aqui no Nordeste a gente costuma mais chamar de mestre, mas acho que no Sudeste, mais ou menos por ali, o pessoal costuma mais chamar de narrador. É o que eu vejo, pelo menos, né? E aí, essa figura do mestre ou do narrador, ele conduz ali a história, né, os acontecimentos que os jogadores, que os personagens jogadores estão lidando. Né? É essa a diferença básica de um narrador para um jogador, né? De um mestre para um jogador. Talvez por isso, né? E provavelmente por isso, é, as pessoas, né? Principalmente os mais iniciantes no hobby, eles têm uma visualização muito superior, muito soberana do mestre, do narrador, quando na verdade não é. Né? É fato que o narrador ele tem uma preocupação maior, porque ele é quem conduz, né, a ambientação geral da narrativa, né, do jogo, da história. Né? Ele normalmente quem cria ali a ambientação, o cenário, o relevo, geografia, às vezes ali a religião local e coisa e tal. Mas não por isso, né, o torna um ser soberano na mesa em que deva ser venerado e coisa e tal. Né? Pelo contrário, o mestre ele tem essa importância, ele tem essa responsabilidade, né, de conduzir ali a mesa, mas ele é muito mais alguém que tem ali que proporcionar, né, se preocupar tanto com a diversão dele, claro, porque o RPG ele sobretudo é sobre diversão e tem que ser divertido para todos, mas o mestre ele tem essa responsabilidade maior, essa obrigação maior de coordenar e proporcionar diversão para ele e para todos os jogadores. Né? E aí eu já faço um alerta aqui, né, breve para quem é jogador, né, com essa minha fala, porque às vezes os jogadores eles têm uma ilusão, né, de que eles têm que se preocupar apenas com a diversão deles. Né? E o RPG ele é um jogo comunitário. Existe RPG solo, enfim. Mas o RPG ele é essencialmente um jogo comunitário, ele é um jogo de grupo. Né? E como um grupo, como uma comunidade, né, a gente tem que sempre prezar o bem-estar nosso e de todos os envolvidos. Né? Então esse negócio de não, eu só dei satisfação para mim e para o mestre, enfim, galera, vamos ser sensatos, né, de que quantos jogadores ali num grupo a gente tem ali o dever de cumprir a responsabilidade, né, de dar satisfação e receber satisfação de todo mundo com todo mundo. Né? Um jogo cooperativo, né? O RPG não é um jogo, pode ser que seja a proposta de uma mesa, né? Essa questão mais de todos contra todos e coisa e tal, mas essencialmente o RPG ele é um jogo cooperativo. E até nessas situações onde é um jogo ali de competição, né? Um jogo competitivo, ele é um jogo competitivo, mas dentro de um propósito ali inicial de promover a diversão de todo mundo. Né? Mas assim, de fato o mestre ele tem essa responsabilidade maior, não por isso ele é alguém que deva ser endeusado ou coisa do tipo. Né? Embora ele precise ser respeitado tanto quanto ele deve respeitar os outros jogadores. Toda mesa de RPG, ela tem que ter ali um objetivo, né, por trás, ela tem que ter um objetivo traçado. Normalmente esse objetivo sendo a diversão do grupo, né? Mas esse objetivo, para o mestre principalmente,
esse objetivo ele tem que ser muito bem alinhado, ele tem que estar muito bem definido, né? Normalmente, quando, como o mestre é quem cria as histórias, assim, né? O escopo ali das histórias e coisa e tal, ele tem que ter muito isso em mente, ele tem que ter isso muito claro na mente. Qual é o objetivo da mesa? Né? O objetivo da mesa dele, o objetivo é divertir, o objetivo é contar uma história, o objetivo é trabalhar um assunto, né, uma matéria de uma disciplina escolar. Né? Para quem não sabe, o RPG ele é muito utilizado, principalmente hoje, ele está sendo muito utilizado como ferramenta educacional nas escolas, nas faculdades, enfim. Então, o narrador ele tem que ter isso muito claro na cabeça dele. Mas, independente de qual seja ali o objetivo que ele trace, né, o objetivo comum, né, de comum acordo, é sempre, ou quase sempre, o da diversão. Vou falar aqui um pouco sobre o que eu acho que é básico, né, para ser um narrador, para ser um bom narrador. Né, o que é que você precisa? Primeiro você precisa ter essa preocupação da diversão, né, como eu falei antes, né, da diversão de todos os jogadores e também da diversão sua, né, quanto mestre. E aí dentro dessa perspectiva da preocupação com a diversão, o mestre ele desempenha ali diretamente, indiretamente ou diretamente, uma série de outros papéis, né? O Bruno Cobb, né? Para quem não conhece o Bruno Cobb, ele é um narrador, né? Conhecido aqui no Brasil. Ele já foi tradutor da Devir na época do D&D 3.5. Ele tinha lá a Roleplayers, eu acho que não existe mais, mas tinha ali a Roleplayers, que era uma empresa de narração de RPG e tal. Né? Ele é um cara bem influente no meio de RPG. É um cara que eu particularmente admiro bastante. Né? Ele quanto mestre, quanto RPGista e tal. Já acompanhei muita coisa dele, acho ele um cara foda. Né? Ele costuma dizer uma coisa que o mestre ele tem que ser o cara que gosta de ser um anfitrião. Né? Ele é aquele cara meio que anfitrião, ele é o cara que gosta de receber as pessoas. Porque o mestre ele principalmente ele trata com as pessoas, né? Ele é um cara que tem ali mais ou menos uma desenvoltura maior, ou ele adquire com o tempo uma desenvoltura maior em tratar ali com pessoas, em lidar com as pessoas e tal. Então, o mestre, né, nessa preocupação com a diversão de todo mundo, ele é o cara que normalmente recebe as pessoas, normalmente as mesas são na casa dele, né, normalmente são na casa do mestre, normalmente ele ali é quem gerencia os comes e bebes que vão rolar, né, normalmente ele é quem decide, não quem decide, mas assim, ele quem puxa ali, né, o bonde da cotinha do rango, ele é um pouco ali conciliador quando rola algum problema, alguma treta, alguma coisa, né? Ele é um pouco terapeuta. Então o mestre ele tem essa figura meio de paizão, sabe? Ele é um amigo, como todo mundo ali normalmente, mas ele tem essa figura meio de paizão. Então ele tem que ser uma pessoa que goste de pessoas, que goste de lidar e de receber e tratar com pessoas, né? Esse para mim é o primeiro ponto, né? É a preocupação com a diversão geral. É... O mestre ele tem que ter algum conhecimento, mas não necessariamente precisa ser um conhecimento exorbitante, aprofundadíssimo, coisa do tipo, sobre o cenário que vai rolar e sobre o sistema de regras que vai se jogar. Né? RPG normalmente ele é jogado ali sobre um sistema de regras, né? Que uma série de, vamos dizer assim, é uma série de conceitos, né? O sistema de regras ele é uma série de conceitos sobre coisas que um personagem pode ou não fazer, né? Ele mais ou menos determina ali como as coisas elas podem acontecer na mesa, né? Como o personagem ele vai ser fisicamente ou mentalmente, se vai ser um cara inteligente, se vai ser um cara mais ignorante, se vai ser um cara mais fraquinho ou mais forte, né? Tem a ficha de personagem normalmente para definir essas características, né? Cada personagem jogador ele tem a sua ficha ali. Então o sistema ele gera essas informações, né? E ele tem ali os testes para você saber se
pôde fazer uma coisa ou não e tal. Então o mestre normalmente, os jogadores eles não precisam tanto, né? É bom se eles tiverem, mas normalmente eles não precisam tanto. Mas o mestre ele precisa ter algum conhecimento sobre o sistema que ele vai jogar. Não necessariamente ele precisa ter o conhecimento absoluto sobre o sistema. Eu acho muito difícil, né? Principalmente quando você tem muitos sistemas. Se você jogar muitos sistemas, aí é que é mais difícil ainda. Às vezes você confunde um sistema com outro, é uma confusão. Mas você tem que ter ali algum conhecimento. É... Sobre o cenário, né? Você tem que ter algum conhecimento sobre o cenário, mas não precisa ser um conhecimento absurdo, né? Principalmente hoje que tem livros sobre cenários e coisas do tipo. Dependendo do tipo de cenário que você for usar para narrar, né? Sei lá, se for um cenário de algum livro que exista, de RPG, ou se for um cenário de um filme, ou um cenário de um anime, ou de um mangá, ou um cenário de um jogo, né? Então, assim, é importante, né? É interessante você ter o conhecimento sobre o cenário, mas não é uma coisa que você precise ter ali, né? Absoluto conhecimento sobre. E aí, atrelado a isso, né? A esse conhecimento sobre o cenário, você precisa ter uma certa preparação da campanha, né? Da aventura e tal. O que é isso? É você escrever muitas vezes, né? Pontuar ali o que vai acontecer naquela naquela aventura, né? Naquela mesa. Você precisa preparar ali, de repente, para onde os jogadores eles estão destinados ali mais ou menos a ir, o que é que eles em determinado local, o que é que eles podem ali, o que é que eles podem enfrentar de desafio, de inimigos, de criaturas, né, de problemas, uma série de coisas. E que recompensas essas resoluções elas trariam, esse tipo de coisa. É preparar mesmo um roteiro, né, preparar um roteiro para o que vai acontecer na mesa. Quando a gente vai narrando com o tempo, à medida que a gente vai ganhando experiência, coisa do tipo, né, muitas vezes a gente aprende até bastante a improvisar. Né? Tem dois tipos, né? Inclusive eu costumo dizer que tem dois tipos de narrador, né? Com relação à preparação e tal, né? Do ponto de vista de preparação. Tem um narrador que improvisa e tem um narrador que prepara. E aí, enfim, né? Tem esses dois eixos e variações ali entre, né? Oscilações entre um e outro. Eu particularmente sou um narrador que improvisa mais, né? Eu costumo preparar menos e improvisar mais, principalmente nas minhas mesas mais for fun, né? Mais por diversão, mais entre os amigos e coisa do tipo. Quando são as mesas pagas, né? Por ser uma coisa mais profissional, né? Por ser uma mesa que tem ali enfim, né? É um negócio que é mais sério, envolve dinheiro, são pessoas que estão contratando um serviço, então você tem uma preparação maior, principalmente porque você precisa ali ter mais ou menos o que as pessoas querem para aquela mesa, né? Mas nas mesas só por diversão eu costumo improvisar mais do que preparar. Mas no começo, né, é importante a gente preparar bastante, né? Principalmente se a gente narra em cenários abertos, né? Porque tem aventuras que elas muitas vezes são aventuras mais lineares, elas têm um ponto de partida e um ponto de chegada, e só é isso aqui, né? Por exemplo, os jogadores só têm esse caminho e daqui eles só vão chegar aqui e aqui terminou a aventura e acabou. Mas existem como existem, né, os mundos abertos. Ekar, por exemplo, ele é um mundo aberto, né? Ele é um mundo orgânico, eu costumo dizer que ele é um mundo orgânico, um mundo vivo realmente, né? E aí os jogadores eles estão num determinado ponto e daquele ponto eles podem ir para, sei lá, dezenas de lugares, né? Uma dúzia de lugares. Então é interessante que a gente prepare isso com antecedência, né? Tão importante quanto a preocupação com a diversão. Eu acho que essa parte da preparação ela é importantíssima para quem é narrador iniciante, né? Porque como o improviso ele vem com o tempo, né? Claro que existam pessoas que sejam os prodígios aí do improviso, não duvido, né? Mas assim, como o improviso é uma habilidade que vem com o tempo, que vem com o costume e que vem com a aquisição do conhecimento sobre os sistemas, sobre os cenários e coisas do tipo,
Então, quando você é um mestre iniciante, é importante você ter uma preparação maior para você não ser pego de surpresa, sem nada preparado, e aí você ter duas opções. Ou você acabar a sessão ali, para uma próxima sessão, para você preparar coisas para uma próxima sessão, ou você ter que improvisar ali na hora e de repente você não ter você, enfim, né, se espantar, se assustar ou coisa do tipo, ficar nervoso e você não preparar de repente uma coisa legal e a mesa ela cair ali o rendimento a partir daquele ponto, né? Você estava narrando uma mesa legal, você tinha preparado até determinado ponto, né, preparado um pouco, e aí a mesa estava massa ali, os jogadores se divertindo e coisa e tal, mas a partir do momento que os jogadores chegaram num lugar que você já não mais teve preparado, então você vai preparar as coisas de última hora e talvez os jogadores eles tenham ali eles enxerguem, né, que a mesa ela deu uma caída ali, né, de qualidade, de comprometimento, de diversão mesmo, né? Então é importante preparar, né? O básico é isso, né, que eu acredito. O básico é esse: é você se preocupar com a diversão, ter um certo conhecimento sobre o cenário, não precisa ser muito, né? Às vezes, muitas vezes a gente quando começa a narrar, a gente começa a narrar até em cenários que a gente mesmo faz, a gente cria uma vilazinha, depois cria uma cidade maior, e aí vai para um reino, e aí desse reino vai para um continente, uma região, enfim. E aí a gente meio que sai criando essas porções, né, de relevo, de terra, enfim. Ecar começou desse jeito, né? Começou com a vilinha, aí foi para a cidade, e foi para uma região maior, e foi aumentando, 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 e virou o mundo que é um mundo hoje multicontinental, né? Um planeta multicontinental, o cenário, vamos dizer assim. Você tem algum conhecimento sobre o cenário, né? Como eu disse. Você tem um conhecimento sobre o sistema. Material tangível, né? Físico. O que é que você precisa? Lápis, papel, borracha, um dado, talvez dois, enfim, mas assim, com um dado você consegue jogar. Com um lápis e uma borracha você consegue, não precisa ser um lápis e uma borracha para cada um. Se tiver, é ótimo, mas não é uma coisa que precisa. Folha de papel para fazer ficha, ou muitas vezes hoje principalmente, né, como tem aí uma certa facilidade maior para acesso à tecnologia, impressão e coisa do tipo. As pessoas elas imprimem as fichas, né? Mas você pode, sei lá, xerocar as fichas. Normalmente é o que acontece, você tem a ficha lá no livro e aí você xeroca o resto. Você pode pegar na internet ou você pode fazer na mão, né? Eu comecei a jogar RPG fazendo ficha no fundo, na última página do meu caderno. Então, como eu jogava na escola, tinha a ficha lá escrita, feita à mão, as tabelas, os quadros, feito tudo à mão, no lápis, né? No fundo do caderno, e a gente jogava ali. Então você não precisa ter esse horror de material. Lápis, borracha, papel, um dado, ou dois, ou três, enfim, mas dado, qualquer D6zinho, né? Existe aí, para quem conhece 3DT, né? Tem o mais 2D6 também, que é o sistema do Tio Nitro, o saudoso Trio Nitro, aí um abraço para ele, né? É um sistema que usa D6, basicamente. Esse dadinho normal, né? Esse aqui não é um dadinho normal, isso aqui é um, enfim, né? Um porta-lápis. Mas esse dadinho que a gente conhece mais, né? Que tem aí em qualquer papelaria, em qualquer lojinha de departamento, né? A gente encontra em joguinhos de gamão, aqueles joguinhos de tabuleiro de escada e cobrinha que você vai andando nas casinhas e coisa do tipo, né? Qualquer dadinho desse e um livro de regras que muitas vezes, né, se você tem um conhecimentozinho da regra ali, mas você não tem propriamente o livro, você consegue desenrolar, né? Você conhece regra X, Y, Z, você consegue desenrolar mesmo se não tiver o livro, né? A gente sabe que, enfim, existem pessoas que têm condições de ter o livro 2, de ter aí a coleção de livro do sistema, mas nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo tem as mesmas condições. Então a gente trabalha com o que tem. Se você tem condição de ter uma fichinha bonitinha impressa, ter lá o livro de jogador, livrinho de regra físico lá impresso bonitinho, oficial e coisa do tipo, lápis e borracha para cada um, ter o conjuntinho de dados, muito bonitinho, ótimo, lindo. Mas se você não tem, não é por isso que você não pode, não tem condições de jogar RPG, né? Eu já narrei mesa de RPG, já joguei mesa de RPG, inclusive com a gente só
narrando, né? Só na voz, na interpretação. O mestre, né? Ele. E aí eu falo mestre não me posicionando quanto mais, porque eu já joguei e já narrei assim. Então, assim, o mestre ele vai ditando ali o que é que vai acontecendo, o que é que os desafios e coisa e tal. E os jogadores eles vão dizendo o que é que eles tentam fazer. E o mestre pensa lá, assim, não, tu conseguiu fazer, mas teve tal repercussão que tu fez. Ou não, tu conseguiu fazer de forma primorosa e, enfim, né? Só na interpretação. Mas assim, pra você jogar o tradicionalzinho, com fichinha de papel, dadinho, coisa do tipo, esse materialzinho serve. E um livro de regra que normalmente é ali para esses cenários, né? Perdão, para esses sistemas que são que tem um monte de livro do mestre, livro do jogador, livro do monstro, não sei o que, tal. Muitas vezes só com o livro do jogador você consegue jogar. E hoje existem cenários, né? Como o The Witch RPG, acho que o Tormenta 20 também tá assim, né? Que só num livro já tem ali as regras, tanto para jogador quanto para mestre, tem ficha de alguns monstros, então assim, são sistemas que em um livro só você tem todo esse material compilado que você não precisa de livro 2, livro 3, livro 4 e assim por diante, né? Para quem narra, né? Para quem joga online, é básico de que você tenha algum conhecimento sobre a plataforma que você vai usar. Por exemplo, fazer uma chamada no Discord, ou no Skype, ou no Meet, usar o Discord para rolar dado, ou jogar no Roll20, né? Então você não precisa ter um conhecimento muito aprofundado sobre a plataforma, mas algum conhecimento você tem que ter ali, principalmente porque normalmente o mestre ele desempenha, é ele quem ensina, quem ajuda os outros jogadores, principalmente se forem jogadores novatos também. Então acaba que você tem que ter um conhecimentozinho ali a mais e tal, mas também não precisa ter o conhecimento, né? Hoje em dia tem bastante vídeo no YouTube ensinando a você mexer, né? Principalmente as coisas mais básicas ali no Roll20, no Foundry, no Fantasy Grounds, enfim. Também não precisa você ter plataforma paga, né? Eu particularmente não acho que você precise, né? Você pegar uma conta free do Roll20 ou do Discord, você consegue jogar de boa se for online. E é isso. O básico para você ser um narrador de, de RPG, um bom narrador de RPG, é isso, né? Atrelado a isso tudo que eu falei, né, do básico, uma coisa que é interessante que você tenha, né, que você precisa ter, é uma coisa bastante importante também para o narrador, é criatividade. A criatividade de criar uma narrativa boa para que os jogadores se divirtam, de criar lugares interessantes, situações interessantes para lugares que já existam de repente. Então, assim, é você ser uma pessoa criativa. E, ao contrário do que as pessoas acreditam, né, que criatividade é um dom, criatividade não é um dom, criatividade é exercício, né? É você ler, é você assistir, consumir conteúdo, né? Você ler, assistir, jogar de repente um jogo de videogame, né? Uma outra coisa que eu aprendi com Bruno Cobb, na verdade assim, né, é uma coisa que eu já utilizava, né, mas é uma coisa que eu absorvi mais com ele, assim, nas falas dele e tal. É, você, quando vai narrar uma mesa de determinado, tanto para narrar quanto para jogar, né, uma mesa em determinado tipo de tema, seja fantasia medieval, ou seja uma mesa futurista, né, tipo Star Trek, Star Wars, enfim. É você consumir materiais daquele com aquela temática, né? Se você vai jogar uma mesa num Brasil histórico, num Brasil colonial, sei lá, você ler livros, né, com as histórias, ver filmes e coisas do tipo. Se você vai jogar um livro de fantasia medieval, jogar um jogo de fantasia medieval, você lê ou assistir um filme medieval, uma série, enfim, né? Isso também faz parte do processo, do que eu acho que é o básico, assim, não só para narrador, né? Nesse caso, não só para narrador, quanto para o jogador também, né? De você ter ali uma injeção de criatividade
né, daquele tema, né, daquela narrativa que você vai ter na mesa de RPG. Eita, a garganta já ficou seca agora. É... O que eu acho que é plus, né, que é extra, que como é que eu posso dizer, é adicional, né? Muita gente, inclusive essas coisas que eu pus aqui como plus, muita gente acha que é básico e eu acho que é onde muitos mestres eles se travam, né? Muitos mestres não, muitos RPGs, muitos jogadores que têm pretensão de serem mestres, eles travam nesses pontos, achando que precisam ter isso e na verdade é só plus, é só extra, é coisa que agrega sim, mas não é coisas que sejam necessárias para você ter uma boa mesa de RPG, né? É, Você tem um conhecimento realmente mais aprofundado sobre o sistema, né? Você ter lido livros e livros sobre o sistema, perdão, sobre o cenário, desculpem. Você tem um conhecimento aprofundado, detalhadíssimo sobre o cenário de campanha, né? É, Ler livros e livros e livros e livros sobre o cenário. Claro que você ter um conhecimento bem aprofundado, bem detalhado sobre o cenário, vai ajudar você na imersão dos seus jogadores naquele cenário, naquela temática. Então é importante, mas não é tão importante, né, por assim dizer. Não é uma coisa que seja primordial para sua campanha. Você pode, por exemplo, pondo numa situação hipotética aqui bem esdrúxula, né? Você pode narrar uma mesa no cenário de Harry Potter. Você pode narrar uma mesa em Hogwarts. Você precisa ter lido todos os livros para narrar uma mesa de Hogwarts? Não, você não precisa. Você pode ter o conhecimento básico de Hogwarts, por exemplo. Você não precisa ter nem lido, você, sei lá, assistiu a Pedra Filosofal, tem aquele conhecimentozinho ali do primeiro ano, e você vai narrar uma mesa de Hogwarts com aquilo que você conhece, de repente criar algumas outras coisas ali, né, assim, né, criar situações e tramas e coisas do tipo naquela ambientação, naquele ambiente, naquela parte do ambiente que você conhece, né? E você pode ter uma mesa excelente. Não precisa você ter lido todos os livros, assistido todos os filmes, ter consumido todos os materiais, animais fantásticos de onde habitam, etc, 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 para ter uma mesa legal narrada em Hogwarts, né? Outro plus é você ter realmente o conhecimento aprofundado, né? Ter um conhecimento detalhado sobre o sistema que você está narrando, né? É outra coisa que você ajuda, melhora a campanha, melhora, ajuda, pode melhorar a campanha, né? Não vou dizer exatamente que melhora, pode melhorar a campanha, ajuda, mas não é uma coisa que você precise ter, né? Não é uma graduação, não é uma pós-graduação, nem um curso superior que você precise ter estudado tudo, tal, conhecer linha por linha, página por página, para que você narre uma boa mesa, para que você narre uma boa aventura. Você pode narrar uma ótima campanha conhecendo o básico, né? Inclusive, eu vou fazer aqui um adendo que eu ia fazer mais para trás, mas eu vou fazer agora, é que sistema de regras ele existe, né? Eles existem para nortear uma mesa, para nortear o que vai acontecer naquela mesa. Mas você não precisa utilizar o sistema inteiro como verdade absoluta para as regras da sua mesa. Você pode criar regras extras, regras da casa. Você pode ignorar regras que sejam ali maçantes, né, que sejam demoradas ou que sejam muito detalhadas, que você vê que vai atrapalhar a mesa, vai atrapalhar a imersão, vai atrapalhar a diversão. Regras às vezes são chatas, né? Regras que são chatas. Então assim, você pode se dar essa liberdade de ignorar algumas regras ou criar outras se você achar necessário, né? Então é um plus você ter o conhecimento mais aprofundado, mas não é exatamente necessário. Espaços reservados para jogar também, né?
é um negócio que é um plus, você tem um espaço bem legal, você tem uma mesa legal com H, enfim, né, tudo estruturadinho e tal. Mas eu joguei muito tempo RPG sentado no banquinho de uma praça lá no bairro onde eu morava, em Paraty, Paulista, né, com a galera, a gente jogando embaixo de um pé de castanhola, né, ou um pé de azeitona, que vez ou outra caía azeitona na ficha, sujava a ficha assim, mas nem por isso a gente deixou de se divertir. Né? É massa um lugarzinho organizado de repente jogar no shopping, quando tem shoppings aí que permitem, nem todo shopping permite, né? Mas assim, você jogar na praça de alimentação ou num ambiente mais reservado, com a mesa bem estruturada, coisa e tal, ajuda, mas não é necessário. É... Uma preparação mais elaborada, você de repente escolher músicas de fundo, efeitos sonoros para, sei lá, para descrever efeito sonoro para uma explosão de uma bola de fogo, ou um rugido de um dragão, ou sei lá, uma descarga elétrica de um raio, né? Músicas de batalha ou músicas de cenário ali, mais aquele cenário mais floresta e tal, uma música mais ambiental, né? São coisas que ajudam na imersão e tal, mas não são coisas que são ali é, obrigatórias, né? Não são coisas primordiais para você ter. São coisas que vão melhorar a imersão, de repente vai melhorar a campanha, vai lhe dar mais trabalho de gerenciar ali e tal. São coisas que melhoram, que agregam, mas não são coisas ali que são necessárias. Plataformas pagas ou premium, né, para quem narra online. De repente você tem aí um Fantasy Ground ou um Foundry que, se não me engano, também é pago, ou você tem uma conta premium do Roll20. São coisas que dão mais ferramentas, que dão acesso a mais coisas que podem ajudar ali a diversão, a imersão da sua mesa, mas também não são coisas que sejam necessárias para você ser um bom narrador de RPG. Né? É o plus que você pode botar na sua campanha para agregar. E acho que eu não falei disso, na verdade estava no começo da lista, mas acabei pulando, que é os materiais extras, né, como mapas, né, o grid, né, que muita gente hoje gosta de usar. Eu particularmente gosto de usar em algumas mesas, não todas, mas eu gosto de usar grids com mapas mais detalhados. Você usar miniatura, né, cada jogadorzinho tem lá sua miniaturazinha para ter posicionamento tático, esse tipo de coisa. Desculpa. Kit do mestre, né? O escudo do mestre, que é uma coisa que muita gente usa hoje. Né? Na verdade, acho que as pessoas usam muito desde sempre. Eu particularmente não uso muito. Né? Eu tenho até alguns de alguns sistemas, mas eu não sou muito fã de usar escudo mestre porque, enfim, né? Fica aquele trambolheiro ali atrapalhando e eu normalmente gosto de rolar os dados na frente dos jogadores para os jogadores verem o resultado. Né? Raramente eu faço uma rolagem escondida, coisa e tal. Mas são materiais que são extras, né? Que são plus, que pode agregar, pode trazer, por exemplo, o escudo do mestre, para quem não conhece, ele é aquele negócio que lá tapume assim que o pessoal bota na mesa que separa o mestre dos jogadores, né? E aí muita gente, ele tem a função de esconder as rolagens, de esconder o material ali que ele está usando e tal para os jogadores não verem, os jogadores espertinhos. Mas ele também tem normalmente muitas tabelas de tabelas mais resumidas de regras importantes, regras necessárias e coisa do tipo. Então assim, ajuda a você consultar de repente, ao invés de você abrir lá o livro, você vê ali ó, rapidinho na tabela tal tal, você já consegue identificar ali a regra que você vai utilizar ali na situação. Então é uma coisa que agrega. É necessária? Não, mas ajuda. Eu particularmente não sou muito fã de usar por questão de espaço mesmo e de ficar mais cara a cara com os jogadores. E aí uma dica de material, aproveitando, né, uma coisa que eu sempre costumo falar por essa coisa de grid e tal, né, principalmente por essa questão de condições financeiras para você querer dar uma imersão maior, dar uma coisa mais legal para sua mesa, né, quando você quer fazer e tal. De você fazer, por exemplo, grids, vocês têm, né, a gente tem muitas empresas que vendem os grids próprios para riscar e montar e não sei o que e tal, mas você pode de repente fazer um grid com uma folha de papel, né, sei lá, imprimir várias folhas de papel com um mapa e você fazer o gridzinho lá, ou num Photoshop, ou num GIMP, ou até no Paint, né, e você imprimir aquele grid legal.
E aí você pode de repente pegar, sabe, uma coisa que, pronto, eu vou dar a dica, né? Assim, que eu acho que é massa. Fazer mapas, você pegar mapas, de repente esses mapas do Pinterest, enfim, que você vê na internet, que a galera muitas vezes faz para Roll20, você imprimir, pega ele grandão, imprime ele dividido em várias folhas, para você sair montando um quebra-cabeça assim. Aí você pega uma, sei lá, uma fita durex, cola lá no verso, vai montando o mapa, monta ele ao contrário, né? Você cola para ele poder dobrar e você desdobrar e ele ficar ali estendido na mesa. Você pega aquelas folhas plásticas, né? A galera chama de vulca-brilho por aqui, que é aquela toalha plástica da vovó, que a vovó de vocês põe, ou a mãe, né? Dependendo, põe em cima da toalha da mesa para não sujar a toalha da mesa da mamãe ou da vovó de suco ou de comida. Sabe aquela toalha ali? Pronto, você pode comprar aquele material ali e você fazer um grid com aquilo ali. Você criar o grid com caneta permanente e tal. O meu grid é desse jeito, né? Eu comprei uma folha mais grossa, fiz o grid pintado e tal, e boto o mapa por baixo e dá para usar as miniaturas. E as miniaturas, para quem, enfim, né, ou não tem grana para comprar aquelas miniaturas impressas em 3D, enfim, ou não quer comprar, não quer ter o trabalho, né, gastar o dinheiro para comprar, você pode pegar a tampa de garrafa. Você pode usar tampas de garrafa PET normal, né, de refrigerante e tal, para criar, por exemplo, né, você pegar tampas de garrafa PET para criaturas de tamanho médio, né, que é o padrão, humano, elfo, anão, enfim. Você pegar tampas de detergente ou de aqueles lava-roupa tipo Omo, enfim, que você é uma tampa maior, você pode usar aquela tampa para criatura grande. No meu grid ela cabe certinho nos quatro quadrados assim, né? Usando o padrão de D&D, né? Aquele quadriculado. Uma tampa de garrafa fica em um quadrado, a tampa maior, né, de lava-roupa fica lá nos quatro quadrados, né, 3x3. E você pode pegar uma tampa ainda maior, de repente de um amaciante ou de alguma outra coisa, você fazer uma criatura enorme e assim por diante. É uma dica massa para você fazer miniatura. E aí você pode de repente pegar uma foto, colar, imprimir uma fotinha, uma miniaturazinha de papel e colar em cima, ou você pode usar só a tampinha, que é de boa. O que não fazer como mestre, né? Dicas para não fazer. Por favor, não façam isso como mestres, que vocês vão vocês não vão estar legais, na minha opinião. Não sejam, né, não sejam os mestres, né, os narradores que narram contra os jogadores. Não seja esse tipo de mestre. Muitas vezes os mestres, eles, principalmente mestres que ainda são jogadores e que ainda estão naquela perspectiva de jogador, eles costumam criar muitas vezes um personagem dele, né? Ele, não, eu vou criar meu personagem aqui, eu sou o mestre, mas eu vou criar o meu. E aí muitas vezes ele cria até um personagem mais overpower assim, que acaba tendo sempre o protagonismo naquelas situações de combate, enfim, né? Não seja esse tipo de mestre que cria, né, personagens overpower ali para se destacar em detrimento do destaque dos outros jogadores, né? Não seja o mestre que joga contra os jogadores, né, que cria os desafios para matar os jogadores, matar os jogadores não, né, gente? Matar os personagens jogadores, né? Crie os desafios para que eles tenham a possibilidade, né, de vencer ou de perder e de sobreviver ou de morrer, enfim, né, de formas que eles tenham desafios para passar, né, que não seja aquele negócio que ele dá uma mãozada e passou, uma espadadinha e ele passa, mas assim, são coisas que dão situação de um certo risco, mas que eles têm condições, né, de passar com certa facilidade. Claro que existem os desafios, né, os chefões e tal, que você dá uma incrementada um pouco mais, mas assim, no geral, não narrem contra os seus jogadores, né? Não sejam sempre advogados de regra e autoritários, né? A gente tá lidando, nós estamos lidando com pessoas, né? A gente está lidando com pessoas em prol do divertimento dessas pessoas, assim como do nosso divertimento. Então, assim, não seja aquele cara que sempre é advogado de regra. Ah, não, é sempre
seja flexível, né? Sejam mestres, sejam narradores flexíveis, né? Há situações em que às vezes vale muito mais a gente ignorar uma regra ou duas em prol da diversão, em prol daquele destaque de uma cena assim que ia ficar massa, ia ficar legal se o jogador conseguisse, do que você, ah não, a regra tal diz que tal coisa, e você morgar ali, você desanimar ali o jogador. Né? Claro que as regras elas devem ser usadas para você nortear a sua mesa, mas assim, não se atrele muito à regra, né? Já que o RPG, né, em si não é sobre obedecer regras, e sim sobre se divertir. É... Evite cancelamentos, adiamentos, enfim, né, de sessões constantes. Imprevistos acontecem, a gente às vezes a gente tá doente ou acontece algum compromisso, principalmente quando a gente é adulto, tem família, trabalho, enfim. Já é complicado a gente se reunir, conciliar e tal. Mas tente manter uma certa assiduidade. Se você vê que você tem um horário um pouco apertado em relação à disponibilidade do resto da mesa, tenta narrar com uma frequência menor. Não, sei lá, se você não tem, fica ruim para você narrar toda semana, narra de 15 em 15 dias, narra uma vez no mês. Né? É melhor você estabelecer previamente esse tipo de prazo, né? de período de mesa, do que você se animar para colocar e narrar em toda semana, e aí toda semana você falta a mesa por alguma coisa. Né? Embora que há situações e situações. Ponderem, né, as situações das mesas, assim como ponderem as situações dos seus jogadores. Né? Você não é o rei absoluto da sua mesa. Os jogadores dependem de você quanto mestre, tanto quanto você depende dos seus jogadores. Né? Lembre-se sempre, um narrador sem jogadores é só um contador de histórias sem alguém para contar histórias. Né? Então, você é importante para os seus jogadores, tanto quanto seus jogadores são importantes para você. Né? É uma relação mútua, né, em que todos ali saem beneficiados. E é isso, galera. Né? Me estendi bastante, achei que ia demorar bem menos aí. Mas é isso. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês. Né? Espero poder ter ajudado vocês aí. Né? Se você tem vontade de ser narrador, né? De repente você está ali com um grupo que tem todo mundo um jogador ali e não tem um narrador e você tem aquela vontadezinha, mas sei lá, tá com um pouco de vergonha e tal. Tente vencer essa vergonha, vá lá, meta a cara e vá narrar. Né? Você só vai ser um bom narrador se você ser um narrador. Né? Você não vai começar um bom narrador, praticamente impossível de você começar um bom narrador, um exímio narrador e se manter, né? Tudo é um processo construtivo. Você vai construir, vai se construir quanto narrador, né? Você vai ter lá o feedback do seu jogador. Busquem, né? Uma coisa que eu ia esquecendo de falar, é muito importante. Busquem o feedback dos seus jogadores, né? Assim como você em algumas situações que precise, você dá esse feedback para os jogadores, mas busquem esse feedback dos jogadores. Se eles gostaram da sessão, o que é que eles acharam que precisa melhorar, o que é que eles acharam que foi legal pra caramba, assim, que mereça ser exaltado. Né? Busque esse feedback dos jogadores. E aí, já pegando esse feeling do feedback dos jogadores, que é uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar, aqui também é um plus, mas assim, é um plus mais necessário, vamos dizer assim. Existe uma coisa chamada sessão zero. Sessão zero é normalmente quando os jogadores e o mestre se reúnem para criar as fichas dos personagens, né, e determinar ali mais ou menos como é que a mesa vai ser. Tenham, sempre que puderem, tenham essa sessão zero, que é para vocês alinharem o que vocês querem na mesa, alinharem coisas, né, que de repente seja interessante para um, mas não seja para outro, para que vocês tenham ali mais ou menos um entendimento coletivo de como que vai ser a mesa, né, para não ser desagradável, não gerar situação desagradável para um ou para outro e acabar, né, comprometendo a diversão do grupo. Então é outra coisa que é bem, eu acho até que mais básica do que plus, né, uma sessão zero. E aí existe uma coisa chamada contrato social,
né, que é uma outra coisinha que se faz muito ali na sessão zero, que nada mais é do que o acordo entre todo mundo sobre o que vai ter na mesa. Né? Então, busca saber, tente conhecer seus jogadores. Né? Se de repente o jogador é um jogador, é uma jogadora, de repente é alguém que tenha aí, sei lá, alguma situação de vulnerabilidade em alguma questão, ou é alguém que tenha uma sensibilidade, né, um incômodo acerca de alguns assuntos, né, violência, uma série de outras coisas, né, estupro, enfim, que às vezes as pessoas gostam de abordar nas mesas, mas não é uma coisa que é necessária, já não é uma coisa que é legal, né, não são assuntos legais de se abordar. Mas assim, existem pessoas que realmente têm problemas, têm gatilhos com esse tipo de temática, com esse tipo de abordagem. Então, busquem conhecer os seus jogadores, o que é que eles gostam, o que é que os incomoda, né? Para que eles possam ter, né, eles sejam claros com você, assim como você seja claro com eles, e vocês possam ter a mesa de vocês da forma mais divertida. Né? E no mais é isso, galera. Eu vou deixar disponibilizado, vou pedir pra deixem o link aí, viu, galera? James, bota o link aí. Eu vou deixar disponibilizado um contratozinho social que tem algumas questões, né, sobre temas que sejam ali sensíveis para algumas pessoas, que de repente vocês possam vir a usar. É bem interessante, né? E no mais é isso. Um abraço para vocês, né? Um beijo aí para todo mundo de Alagoas, para todo mundo que esteja assistindo, né? De Alagoas, de Pernambuco ou além, né? Espero que chegue no mundo todo o Nubicon. E é isso, galera. Um grande abraço, né? Mais uma vez aí agradecer, uma satisfação enorme participar desse bate-papo. E é isso, até a próxima, né? Me acompanhem aí se puderem nas redes sociais. Né? Eu tô lá além do meu Instagram pessoal, né? igorkurosaki.sd. Tem aí o Crônicas GK, Crônicas GK tudo junto, aí car com K. Crônicas GK no Instagram. Tenho também o meu canalzinho, o Sashimi Digital, que tá tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, tem um perfilzinho lá. Né? Se puderem, deem essa força lá. Eu jogo umas gameplays lá de vez em quando e eu vou começar a narrar umas mesas de RPG por lá. E é isso, galera. Muito obrigado, de verdade. Um grande abraço para vocês e até a próxima.